O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, criticou as supostas milícias digitais durante o Congresso Brasileiro de Magistrados, em Salvador, no último sábado. Moraes parafraseou, fora de contexto, uma frase do escritor Humberto Eco e afirmou que a internet deu voz aos imbecis, além de criticar os que supostamente atacam o judiciário. A internet deu voz aos imbecis. Hoje, todo mundo é especialista. O Poder Judiciário não pode e não vai se acovardar perante essas agressões. Nós vamos garantir a democracia no Brasil com eleições limpas, transparentes, com urnas eletrônicas e 19 de dezembro, quem ganhar vai ser diplomata. Segundo o ministro, essas alegadas milícias produzem fake news e têm o mesmo ou mais acesso que a mídia tradicional. Ao lado do governador petista da Bahia, Rui Costa, o magistrado defendeu o judiciário e um fortalecimento das instituições. Neste domingo, ao lado de apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro rebateu as declarações de Moraes e falou sobre o momento atual do país. O chefe do executivo falou sobre as pessoas que pedem a volta do AI-5, declarando não haver censura nos tempos atuais e disse que os ministros julgam algo que não existe. Um maluco levanta uma faixa lá, AI-5, existe AI-5? Você tem que ter pena do cara que levanta a faixa da AI-5. Você tem que chegar para ele da imprensa, amigo, AI-5 foi lá na época dos anos 60, que tinha ato institucional. Você está levantando um negócio, vai levantar, quero o código de LIP de volta. Não existe isso, não existe isso. Tem que ter pena das pessoas e não querer prender. Usar o seu poder, tá, para humilhar, tirar a liberdade, multar essa pessoa. Bolsonaro ainda disse que imbecil é quem diz que os movimentos de 7 de setembro e 1º de maio atentam contra a democracia. Não estou atacando de forma nenhuma. Como disse aqui, só um psicopata, um imbecil, para dizer que os movimentos de 7 de setembro e 1º de maio são atos que atentam contra a democracia. Quem diz isso é um psicopata ou um imbecil. Hoje, em discurso na APAS, Bolsonaro voltou a reafirmar sua declaração dada neste domingo. A hashtag Alexandre de Moraes imbecil figura entre os assuntos mais comentados do Twitter desde o sábado, dia da declaração do ministro. Com esse tema, a gente abre, então, a edição desta segunda-feira, trazendo aqui para você a análise do Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel, bem-vindo, Paulo Figueiredo. Um abraço ao mestre Augusto Nunes e boa noite a todos. Olha, nós estamos já com a percepção mais do que consolidada do que está acontecendo, principalmente ali da parte do Supremo Tribunal Federal e do ministro Alexandre de Moraes. Essa ideia de falar a internet, isso é uma abordagem anacrônica. Isso é uma abordagem que traz uma tentativa de estigma, uma tentativa de, como é que eu vou dizer, chamar a internet um eufemismo. Hoje, quem diz a internet isso, a internet aquilo, está, na verdade, se referindo à opinião pública. É como se, algum tempo atrás, é como se 2 décadas atrás, ou um pouco mais, viesse alguém e dissesse: as ruas deram espaço aos imbecis. Então, é uma generalização. Hoje se tenta trazer esse compartimento, né, como se a internet pudesse ser um lugar que abriga um lugar meio escuro, meio soturno, que abriga o gabinete do ódio, todas essas construções subliterárias que o próprio ministro Alexandre de Moraes, das quais o próprio ministro Alexandre de Moraes abusa. Na verdade, quem traz esse tipo, hoje, de abordagem, está escondendo o seu preconceito contra a democracia. A democracia hoje se faz nas ruas, na internet, nas redes sociais, né? E o ambiente digital é apenas uma extensão dos espaços de manifestação da sociedade. Então, a nossa abertura trouxe muitos aspectos, né? Trouxe falas também do
do presidente Bolsonaro sobre a AI-5. Eu acho que no decorrer, para não alongar este comentário, eu volto a me referir. Agora, esse ponto é muito importante que fique entendido o seguinte: está em jogo, está em preparação, e está todo mundo vendo, uma tentativa de, através de algumas palavrinhas de ordem, né, como já era o gabinete do ódio, como são as fake news e coisas desse tipo, e desinformação, né, está tentando, através dessas palavrinhas, criar um ambiente de perseguição, né, um salvo-conduto para você dizer: olha, lembra que eu falei da internet, dos imbecis? Olha eles aqui, eu enxergo eles aqui, eu tenho o poder, eu tenho uma caneta e eu vou então fazer justiça. E aí, esse tipo de ação antidemocrática, muito preocupante para qualquer sociedade, especialmente a nossa, em ano de eleição, esse tipo de ação antidemocrática, ele não encontra ressonância na sociedade como um todo, nas pessoas que trabalham, nas pessoas que não têm partido necessariamente, né? Nas pessoas que querem apenas viver em liberdade, colhendo os frutos do seu trabalho. Isso aí hoje encontra ressonância em gabinetes, encontra ressonância em ambientes artificializados, né? Em bolhas, e o que, aliás, virou uma parte da antiga grande imprensa. São bolhas que tentam pegar algumas palavras-chave e transformar isso numa nova ética. Isso não é uma nova ética, isso é uma desculpa para perseguir e para suprimir liberdade. E toda a sociedade já percebeu. E você, o que nos diz dessas declarações que trouxemos aqui? José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Todo mundo quer a eleição, muito legal, e que quem ganhe tome posse, mas que ganhe com justiça, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Ana, boa noite, Fiuza. Muito bem-vindo, Paulo, boa noite a todos. E boa noite a você que nos acompanha. Boa semana, estamos começando a semana. Olha, os partidos políticos entraram aqui nesse debate, entraram nessa discussão, dizendo que há dúvidas sobre o processo eleitoral e que será mesmo um processo conturbado com desconfianças. Ainda bem, né? Se estivesse tudo arrumadinho, em acordo, todo mundo aqui certinho, sem discussão, aí seria muito estranho. A democracia é assim mesmo, tem que ter discussão, dúvidas, né, para que haja acertos. É assim. E as dúvidas sobre o processo eleitoral servirão para que se faça acertos e que se faça uma reconsideração de rotas. Veja bem, esse Congresso Brasileiro dos Magistrados, ele não é unânime a favor do Supremo Tribunal Federal, e me contaram lá que mesmo durante o processo das reuniões e dos encontros, se notava que não havia apoio dos magistrados a esta fala do ministro Alexandre de Moraes. Houve, sim, o descasamento do que pensa o Supremo e do que pensa os magistrados do Brasil, que pensa o judiciário brasileiro. Há esse distanciamento, sim. É claro que existe uma orientação do Supremo Tribunal Federal, mas o que pensa o juiz ali, que tem autonomia total, às vezes, e na maioria das vezes, é totalmente diferente do que pensam os ministros, ou pelo menos alguns ministros do Supremo. A internet, hoje, é a vida. Todo mundo está na internet. Os partidos políticos, as igrejas, todas elas, o púlpito eletrônico já é uma realidade, as escolas. Então, a internet é a vida. Dizer com esta arrogância de que a internet deu voz aos imbecis está imbecilizando a sociedade. Essa é a realidade. Todos nós sempre tivemos voz, né? Era uma voz menor, mas a tecnologia veio. E a tecnologia, ela é neutra. Ela não admite partidarismo. Quem faz o uso da tecnologia é que faz essa tendência para lá ou para cá. No caso aí de criticar a internet, é criticar o mundo, não é só o Brasil, o mundo. Todos estão na internet e todos são exatamente a internet. Há um debate entre partidos políticos que eu citei, isso está muito forte aqui, mas também entre os juízes, os que vão decidir no processo eleitoral. O normal entre partidos é discutir a eleição e discutir temas. O que é anormal é o juiz eleitoral discutir e se colocar de um lado,
como se tivesse aí torcendo para um lado. Eu já falei aqui de um juiz lá em Minas que se chamava Cici Bola Nossa, porque ele estava apitando e um lateral saiu e ele falou pro jogador: cobra aí que a bola é nossa. O juiz. Está parecendo mais ou menos isso aí, um acordo entre partidos com o juiz, e isso é muito perigoso. Então, a vida está na internet e a vida não é imbecil. O presidente Bolsonaro, quando ele fala sobre essa história de um levantar uma faixa, dizendo, eu quero ir para a Lua, não sei o quê, ele tem toda a razão. Olha, sempre eu estava acostumado a chegar todos os dias no Congresso Nacional, estava lá uma barraca armada em frente ao Congresso Nacional, pedindo intervenção militar, citando o artigo da Constituição, com intervenção. Ninguém nunca prestou atenção nisso. Ficavam lá, com a faixa, e tudo bem. E a vida andava, antes da eleição do presidente Jair Bolsonaro. E aí agora, não sei por que, depois da eleição do presidente Jair Bolsonaro, aquilo virou ato antidemocrático e atentatório contra os poderes. Todos nós defendemos eleições honestas, justas e limpas. Todos nós defendemos a instituição Supremo, o TSE. É preciso viver com as instituições. O que se faz crítica é algumas decisões e alguns ministros. E mesmo a composição de algumas instituições. Ninguém faz críticas às instituições, até porque essas pessoas que estão falando dos dois lados são representantes das instituições, não são exatamente a instituição. Queremos ouvi-la também, Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé. Boa noite, Paulo, querido. Boa noite, Fiuza. Um abraço ao nosso querido mestre Augusto Nunes, ainda de férias. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Essa história que o Zé trouxe, né, do juiz que ali no jogo de futebol disse, vai lá, busca a bola, que a bola é nossa. Zé, lembra a cobertura da própria a eleição presidencial aqui nos Estados Unidos em 2020, onde um grande canal aí de notícias no Brasil, a cabo, logo que um estado americano ali virou, Donald Trump estava na frente durante boa parte da contagem, né, naquele 3 de novembro de 2020, e quando um estado virou e Joe Biden passou, né, na frente do Donald Trump, a moça ali, a apresentadora, disse, olha, viramos. E é exatamente isso, Zé, que nós temos visto no nosso judiciário. Juízes que torcem para um lado, juízes que colocam um lado como bem, o outro lado como mal, e exploram isso de uma maneira irresponsável fora do Brasil. Liberdade de expressão é você proteger exatamente aquilo que você não quer ouvir. E o nosso judiciário, assim como muitos políticos no Brasil, eles se acostumaram durante muito tempo a não ouvir ninguém, a serem absolutamente os donos da verdade, sem questionamento, sem perguntas, sem esse povo chato, essa classe baixa, classe média, essa gente, esse povo gostando de política. Eles não gostam disso. Lembram do discurso da tal Marilena Chauí, amiga do ex-presidiário, num painel ali, inclusive com o ex-presidiário sentado ali do lado dela, e ela bradando no microfone, eu tenho nojo da classe média. E é isso que esses juízes e alguns senadores, deputados, têm nojo do povo falando de política. É por isso que o senhor Lira precisa colocar em caráter de urgência, por exemplo, a votação do PL 2630, que regula as pessoas, regula a mídia, coloca mordaça nos cidadãos. É por isso que alguns iluministros do Supremo Tribunal Federal precisam derrubar aplicativos de mensagem. Que coisa chata esse povo, uns falando com os outros sobre política e sobre nossas decisões. Vitor, um juiz da Suprema Corte Americana, já falecido, o juiz Antonin Scalia, indicado até pelo presidente Ronald Reagan, ele diria, primeiro ele sempre dizia que a Constituição é um documento morto, não tem essa de documento vivo, como Barroso, Alexandre de Moraes, Fachin. Não, nós vamos mudando de acordo com a sociedade. Ora, se você quer que a Constituição mude, aposente a sua toga
e vá concorrer a um cargo eletivo no Congresso. Aí você pode mexer nas leis, você pode propor a mudança das leis, mas enquanto juiz, o seu trabalho é apenas abrir a Constituição, ler a Constituição e ver se o que está escrito ali está sendo aplicado do jeito que está escrito ali. E nós não temos mais isso. Então, o juiz Scalia falava disso. Primeiro, que a Constituição é um documento morto, não é um organismo vivo. E segundo, que juízes que estão sempre contentes, arrogantes e contentes, eles são idiotas, porque eles não respeitam a Constituição. Para finalizar, Vitor, o ministro aí, Alexandre de Moraes, diz que o judiciário não vai se acovardar, né? O povo também não vai se acovardar, senhor ministro. O povo não vai se acovardar diante de uma ditadura de togados que não respeitam a Constituição Federal, que não respeitam nossas instituições, que não respeitam a autonomia e a independência dos poderes e, principalmente, que não respeitam o povo. O povo. E aí ele diz que ele acredita que a internet deu voz aos imbecis. Fica a pergunta se é por isso que ele fala tanto fora dos autos. E quem está com a gente hoje aqui mais uma vez, em Os Pingos nos Is, é o Paulo Figueiredo. Bem-vindo, boa noite, Paulo. Boa noite, Vitor, querido Zé, Ana, Fiuza, todos vocês que estão em casa. É muito bom estar aqui de novo no melhor programa de opinião do Brasil, né? Os Pingos nos Is são queridos por quase todos no Brasil, exceto pelos imbecis. E eu concordo com a frase do Alexandre de Moraes, na verdade do Humberto Eco, de que a internet deu de fato mais voz aos imbecis. Ela deu também mais voz aos psicopatas, e é bom que seja assim, porque antes o monopólio da imbecilidade ficava com a mídia, ficavam com aqueles que têm as tribunas, aqueles que estão nos tribunais, né? Os imbecis tinham o monopólio da fala, os imbecis tinham acesso a isso, tinham o monopólio da fala. Agora tá mais democrático. As pessoas elegem, inclusive não só os seus representantes, mas elas elegem também aqueles a quem elas querem ouvir. Então, os imbecis da velha mídia, destituídos desse monopólio, passam a ter, acho que sentem saudade, e as pessoas param de assistir. A audiência dos veículos da velha imprensa começou a se deteriorar, as pessoas passaram a eleger pessoas novas, que elas passaram a ouvir a sua opinião. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Por quê? Porque, por vários motivos, né? O principal deles é que a noção de quem é imbecil ou não, ela tem um caráter grande de subjetividade. Alguém, às vezes, pode achar que eu sou um imbecil e que as minhas opiniões aqui são imbecis. Se por um acaso a hashtag Paulo Figueiredo imbecil virasse trending topics no Twitter, eu prometo que eu faria uma autocrítica. Mas o importante é que nós não devemos prender os imbecis. A imbecilidade não é crime, não há crime de imbecilidade no Código Penal. Mas e o que tem por trás disso? A verdade é que a frase, eu achei oportuno porque a frase do ministro Alexandre de Moraes revela uma mentalidade, ela revela uma noção de superioridade, de arrogância, que está por trás desses caras todos. Essa é hoje a mentalidade da esquerda no Brasil em todas as áreas. Eles são os grandes tutores da verdade, eles são os monopolistas da verdade. Quem não concorda com eles é imbecil, e mais do que isso, tem todo o direito de achar quem não concorda com eles imbecil. O problema é que eles acham que essas pessoas precisam ser caladas. Essa mentalidade, uma mentalidade que o jornalista americano, um dos pais do jornalismo nos Estados Unidos, infelizmente, um cara chamado Walter Lippmann, ele traçou num livro que é muito famoso, que todo mundo lê na faculdade de jornalismo, chamado Public Opinion, Opinião Pública, onde ele diz que a mídia, que essa classe pensante, eles têm que ser os tutores da verdade para a sociedade. E se eles tiverem que mentir um pouquinho de vez em quando, para que a opinião pública não chegue às conclusões erradas, que assim seja, assim eles o fazem. E é isso que hoje em dia nós vemos, né? Figuras como o ministro Alexandre de Moraes, eles acham que eles têm o monopólio da verdade, e se eles tiverem que distorcer os fatos para que todos nós cheguemos às conclusões que eles acham que são certas, para que os imbecis, para
para que o Homer Simpson, como um âncora de televisão famoso chamou a audiência dele, para que o Homer Simpson não chegue às conclusões erradas, eles, os tutores da verdade, podem, se for necessário, distorcer os fatos. E o que fazem eles, a não ser distorcerem os fatos o tempo inteiro? É o tempo inteiro. Você vê nos processos penais, todos deles, os processos são todos destituídos de substância e completamente omitem os fatos importantes, chamam a atenção, mentem descaradamente, como mentem no caso dos processos, no processo contra o Alan dos Santos, que a gente sempre fala aqui nos Pingos, no caso do inquérito do fim do mundo. Quantas mentiras não há nesse inquérito? Por quê? Porque não importa. O importante é que eles ajam como eles mesmos disseram, né? Não me lembro se foi o Dias Toffoli, mas um dos ministros do STF disse, eles são os editores da sociedade. Essa visão de que eles são os editores da sociedade, eles determinam quem são os imbecis, eles que dizem que não vão se acovardar contra os imbecis, isso é uma mentalidade. Essa é a mentalidade que está por trás de tudo que eles fazem. Em contraponto a isso, você tem a visão do presidente Bolsonaro, que deu uma declaração hoje sensata, uma declaração que, na verdade, destrói tudo aquilo que vinha sendo dito a respeito dele. O que ele disse? A imprensa passa o tempo inteiro dizendo que o Bolsonaro é golpista, que o Bolsonaro quer uma ditadura, etc, etc. O Bolsonaro vira e fala, é o cara que está sempre falando sobre 4 linhas da Constituição, falando em liberdades individuais, e hoje diz, esse negócio de volta de AI-5 é uma bobagem, é uma maluquice, isso é uma coisa de um outro tempo, foi um mecanismo utilizado num outro momento. Então, contrastem o que a imprensa descreve como o tirano, que é o Bolsonaro, que está defendendo a democracia, e o que a imprensa defende, a velha imprensa defende, como o defensor da democracia, que na verdade é aquele que quer calar todos aqueles a quem ele chama de imbecis, que são aqueles com quem ele não concorda.